angustiados, em tempos de angústia. Nós estejamos olhando para o alto, para Cristo. Amém? E é Ele que vai garantir o nosso futuro. Nós podemos trabalhar noite e dia sem parar. E ainda assim não alcançarmos grandes coisas. Mas quando nós colocamos o Senhor como primeiro lugar, o Senhor à frente de projetos, de sonhos, de futuro, Ele nos garante prosperidade. Amém? Ele é a nossa força. Eu gostaria de louvar ao Senhor Deus juntamente com os irmãos. O louvor 107 da harpa. 107 da harpa. A paz do Senhor para os irmãos que estão em casa. Vamos adorar ao Senhor. Amém? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensa. Firme. Nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Que estejamos firmados na rocha que é Cristo, amém? Em nome de Jesus. As circunstâncias não podem abalar nossa fé, irmãos. Nós precisamos estar em tempo e fora de tempo buscando a face do Pai, para estarmos firmes em cada uma das promessas dEle. Louvor 196. 196. 196 da harpa. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa,
entre 1000 mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor. E o poder dessa flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso. Vai depressa, a noite já vem. E se pedes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Essa flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Exaltado é o teu nome, Senhor Jesus. Quando nós reconhecemos que nós temos Jesus como nossa maior preciosidade, irmãos, tudo que nós alcançamos nessa vida que se torna relativo, se torna secundário. E é lógico que as conquistas terrenas nos dão prazer, a gente busca por essas conquistas, mas elas não podem ser maiores do que as conquistas que nós buscamos, que nós encontramos em Jesus Cristo. Nós precisamos ter Ele como o maior presente que nós podemos receber nesta vida inteira. Que o Senhor seja o centro de tudo. E que a partir dEle, aí sim, que a partir dEle, nós consigamos todas as demais coisas. Tendo Ele como principal, glorificando a Ele em tudo. Amém? Eu gostaria de chamar o pastor Luiz para uma breve palavra, para uma breve saudação aqui com a igreja. Vamos recebê-lo com palmas agradecendo ao Senhor Jesus. Paz, Senhor, irmãos. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 18. Mateus 8, 18. Mateus, capítulo 8, versículo 18. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem.
E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, onde quer que fores, eu estarei contigo. E disse Jesus: as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhes: Segue e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Amém? Somente até aí. Esse texto aqui, irmãos, eu vou colocar da seguinte forma: eu vejo que é a maneira com que nós devemos seguir a Jesus. Porque quando Jesus responde aqui aos dois que lhe fazem questionamento, primeiramente ao escriba, ele deixa muito claro aqui que a raposa tem covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E aqui eu entendo que o Senhor está dizendo: aquele que quer me seguir tem que saber que vai depender de Deus. Tem que saber que a sua vida vai estar diante da presença do Senhor e que será o Senhor que lhe mostrará o caminho. Então, quando ele trata desse assunto aqui no texto, eu entendo que a resposta dele é: estejam preparados, porque a maneira que o seu coração tem que estar para servir a Deus é de total dependência do Senhor, não olhando para a direita, nem para a esquerda e nem aquilo que você tem, mas somente o que o Senhor representa para ti. Se você entender que Jesus Cristo é acima de qualquer situação a qual você esteja, ou se você entender que estar em Cristo para você tem que ser a maior alegria da sua vida, mais do que qualquer coisa que você possa ter, não dividindo ou não compartilhando disso do espaço que precisa estar para Cristo, com nada além de Cristo, você terá grandes êxitos na sua vida ministerial e na sua relação com Deus. E aqui no segundo ponto, ele diz para o homem que, um de seus discípulos que pede que vá sepultar o seu pai, né? E aí ele fala assim: deixe que os mortos cuidem dos mortos. E eu acho esse versículo, de certa forma, mal aplicado por algumas pessoas. Mas eu vou colocar da seguinte forma: gostaria que vocês avaliassem essa observação de Jesus Cristo em deixar espiritualmente, muita gente que já morreu espiritualmente, que ela possa cuidar, que alguém possa cuidar dela, mas que não necessariamente seja você que tenha que ter o compromisso de salvar uma pessoa, porque ninguém salva ninguém. O que eu quero dizer com isso? Vou tentar ser mais claro. Às vezes as pessoas acham que elas têm condições de trazer alguém a Cristo, e é um grande erro. Alguém só vem a Cristo se o Espírito Santo tocar essa pessoa. E alguém só permanece em Cristo se o Espírito Santo estiver falando com essa pessoa e estiver nela. Então, assim, o que eu vejo com muita frequência? As pessoas dizerem assim: estou pagando o preço porque o outro seja na igreja, por exemplo. Ou colocações do tipo assim: se alguém vem até a casa do pai, é preciso que alguém fique, vamos dizer assim, motivando, incentivando. Não. Você precisa viver o Evangelho para que quando você falar, o Espírito Santo fale através de você, e nada além disso. Daí para frente, é o Espírito Santo que comanda, é o Espírito Santo quem conduz. É claro que existem pessoas que num determinado período, vão precisar sim de uma orientação, de um estímulo e tirar dúvidas, e você sim pode ser um instrumento de Deus para que isso aconteça. Mas quando a palavra diz: deixe que os mortos cuidem dos mortos, eu também entendo que nós temos que tomar muito cuidado com quais pessoas nós estamos andando, porque tem pessoas que vêm para a nossa vida, literalmente, para nos tirar da presença de Deus, com um único propósito: te afastar dos caminhos do Senhor. E pessoas que vêm vamos colocar assim, que estão mortas espiritualmente, querendo cuidar de outras, achando que tem condição de cuidar. Tome cuidado, porque pessoas assim não vão edificar a sua vida, não vão edificar a sua caminhada com Deus. Ao longo dos tempos, eu tenho percebido que muitas pessoas têm tido dificuldade com relação a isso, e por isso sofrem. Sofrem porque elas não conseguem ter essa percepção, que se nós estamos em Cristo, a nossa busca maior é por Ele. Não adianta apropriar, por exemplo, de problemas que não são nossos. Não adianta, por exemplo, a gente tentar
colocar na pessoa vontade que ela não tem. E isso pode fazer com que nós ocupemos o nosso tempo com trabalhos domésticos, ministerialmente falando, cuidando das atividades da igreja, ou de problemas domésticos no sentido de operacional da igreja, e se esqueça daquilo que é o principal. Nós viemos aqui para servir a Deus, para adorar ao seu nome, para louvar ao seu nome. O nosso prazer é buscar mais de Deus para a nossa alimentação diária e para que quando as pessoas precisem, a gente seja um vaso do Senhor para falar com ela. Amém? Assim eu quero concluir e agradecer pela minha oportunidade. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Gostaram, gente? Hã? Bonitinho, né? Nem notaram o púlpito novo, né? Puxa vida. Graças a Deus. Bom estarmos... Está balançando aqui. Bom estarmos na casa do Senhor mais uma vez. Que gostoso. Para quem está em casa, paz do Senhor, boa noite. Irmãos, eu aprendi que Deus confirma a mensagem. Preciso equilibrar isso aqui, tá falando assim. Eu aprendi que Deus confirma a mensagem. Se você puder abrir sua Bíblia, abre no Salmos 23, no versículo 4. Salmos 23, versículo 4. Eu acho tremendo como Deus confirma uma mensagem. É uma coisa assim que é lindo como Deus confirma a mensagem. Olha só, Salmos 23, versículo 4. Diz assim: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Da música diz assim: já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Sarão preciosa, entre mil mais belezas terá. Aí continua: no vale de sombras e morte. Amém? Quando eu estava ali conversando com o Raimundo e prestando atenção aqui. Quando eu vim para cá, eu falei: será que eu ouvi mesmo o que eu ouvi? Aí eu fui pegar a harpa e falei: gente, o louvor confirma a palavra. Ai, que bênção. Glória a Deus. Por isso que o tema da mensagem é: Deus está conosco no vale de sombra e morte. Deus está conosco no vale de sombra e morte. Amém? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Senhor, em nome de Jesus, vamos meditar na tua palavra, paz, que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Peço, Senhor, que não seja eu falar, mas o Senhor. Fala conosco, Pai, de uma maneira poderosa e tremenda, que possamos aprender mais de Ti, mais da Tua vontade, mais do que o Senhor tem para nós. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, só fazer um pouquinho de barulho, dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Salmo 23 foi chamado de uma das criações mais sublimes de todos os tempos, como também a pérola do livro dos Salmos. Houve igualmente quem dissesse que é um hino de louvor à providência divina. Não é um salmo longo, são apenas 6 versículos, mas, no entanto, sem dúvida,
o capítulo mais amado do Antigo Testamento, se não for de toda a Bíblia. É quase impossível um cristão nunca ter ouvido falar do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quase todo mundo já ouviu falar desse salmo. Alguns repetem, vou falar igual ouvi uma pastora falando, repetem como mantra. Eu estava ouvindo uma mensagem de uma pastora, não veio aqui quem é o caso, e ela orientando o pessoal da igreja a repetir determinadas palavras como mantra. Irmãos, o que é mantra? Mantra é uma repetição constante. Lembro que tinha um programa de comédia na Globo, e tinha uma faxineira que ela falava que ela precisava casar. Então ela repetia um mantra assim: homem, 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 homem. Tá? Isso é um mantra. Mantra é uma repetição constante. Não é porque eu saio repetindo uma palavra que essa palavra vai trazer efeito, gente. Aí eu falo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, porque eu estou repetindo como mantra, isso vai se tornar verdade na minha vida? Não. O que torna a palavra de Deus verdade na nossa vida é a gente crer nessa palavra pela fé e andar segundo a providência de Deus, mediante a palavra revelada por Ele para nós. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas a gente ouvi durante anos a mesma pregação. Um dia, a gente ouve aquela pregação, e ela fala com a gente de uma maneira diferente. A gente fala: meu Deus, hoje Deus falou comigo. Mas eu ouvi aquela pregação várias vezes, mas a gente ouve naquele dia, porque é aquele dia que o Espírito Santo fala: hoje essa palavra eu vou realizar na tua vida. Amém? É diferente. Domingo, eu falei domingo aqui, que domingo eu estava em casa assistindo uma pregação do Marco Feliciano. Gente, o que foi aquilo? Eu sei que tem um monte de gente que não gosta de Marco Feliciano, sei que muitas vezes ele fala umas coisas meio sem pé nem cabeça, mas ele tem uma unção inexplicável, e ele falava e eu ficava na frente só chorando, e eu torcendo para a pastora não vir, para ela não me ver chorar, porque a mulher não pode ver o marido chorar, porque eu acho que a gente é fraco. E a pastora se arrumando, e eu ouvindo o Marco Feliciano, e eu falando: Deus está falando comigo, sabe? Já tem vezes que o Marco Feliciano começa a pregar e eu tiro, porque eu não quero ouvir, mas aquele dia Deus falou comigo através da palavra. Então, não é repetindo como mantra. Então, desculpa quem ouve pastores falando que você tem que repetir a palavra como mantra, não é verdade. A gente tem que ler a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra, e aquela palavra vai se revelando, e um dia Deus fala de uma maneira diferente, na mesma palavra que a gente ouviu há anos. Olha só, eu falei: meu Deus, eu falei sobre morte quarta-feira, e estou falando do Vale da Sombra da Morte hoje de novo, só a graça. O que é um vale? Vale é um tipo de desfiladeiro. O desfiladeiro tem uma característica interessante. Ele é uma passagem apertada entre montanhas, ou mesmo um tipo de ribanceira. Aquele caminho que tem parede montanhosa de um lado, parede montanhosa de um lado, e um penhasco como uma queda bem grande. É um caminho bem estreito, perigoso, difícil, pouco prazeroso de trilhar para a maioria das pessoas. Quase todo mundo já viu um vale, ou num filme, ou no desenho do Pica-Pau, ou no desenho do Papaléguas, que ele vem correndo e o lobo atrás, ele passa pelo vale, daqui a pouco ele chega no alto da montanha, ele fica na ponta da montanha, o lobo fica aqui, aí cai uma pedra, o Papaléguas não cai, e o lobo que está na parte sólida cai. Eu não sei como é que eles fazem isso, mas o lobo só se dá mal no desenho do Papaléguas, né? Quase todo mundo já viu um vale. Montanha desse lado, um desfiladeiro, que para quem cair ali se rasga todo, e lá no fundo, bem no fundo, um estreito. É assustador o vale.
A luz do sol não chega no fundo do vale. É muito difícil, porque faz sombra desse lado, faz sombra desse lado. Vale é um lugar assustador. Vale, em nossa vida, simboliza a ausência de situações que nos causam prazer. Vale em nossa vida significa aperto, embaraço, que nos tira o sono, que nos provam e nos faz pensar em desistir. O vale em nossa vida simboliza necessidades, vontades que a gente não tem como saciar, sonhos, desejos, prazeres que a gente não tem como desejar. O vale simboliza lutas, mas lutas tão grandes que você se sente encaixotado de um lado e de outro e você não tem como sair. Muitas vezes, no vale, a gente pensa que está sozinho. O interessante é que o profeta falou, se não me engano, foi o profeta Eliseu, falou, não é nosso Deus, Deus dos montes como Deus dos vales também. O importante é a gente entender que o vale é um buraco profundo. O vale é um buraco sem fundo. Mas que no vale, a gente nunca está sozinho, embora a gente pense que esteja. Nós estamos vivendo uma situação, gente, que isso já há anos, não é Covid que faz isso, mas há anos a gente vem vivendo uma situação que a gente tem desejos, sonhos, projetos para realizar, mas a nossa condição social, econômica, profissional, nos impede de realizar, ou até mesmo pessoal, nos impede de realizar aqueles desejos. E aí a gente fala, meu Deus, eu nunca vou conseguir. Outros também se encontram num vale espiritual, aliás, é o que mais tem. O que mais tem, e inclusive dentro da igreja, pessoas que estão no vale espiritual. Pessoas que estão na igreja, se dizem crente, mas são pessoas oprimidas, são pessoas opressas, são pessoas perseguidas por demônios, pessoas que não conseguem levar uma vida espiritual concreta, pessoas que não conseguem se entregar totalmente a Deus, e isso está trazendo dentro da igreja um índice enorme de pessoas com depressão. O que tem de gente dentro da igreja com depressão, porque são pessoas que focam o objetivo, que focam um alvo, e não conseguem tirar o olho daquele alvo e olhar para Deus. Ela só consegue olhar para aquele alvo. E quando você olha para um alvo e não olha para Deus, pode ter certeza, você vai para o fundo do vale. Irmãos, a nossa vida não deve ser regida pelo que a gente quer. A nossa vida deve ser regida pelo que Deus quer para nós. A igreja evangélica está virando uma igreja materialista. A porta da realização dos sonhos. As pessoas estão vindo para a igreja porque elas querem um carro. As pessoas estão vindo para a igreja porque elas querem uma casa. E quando isso acontece, eu não vou citar exemplos para não colocar ninguém no padrão. Mas já vi pessoas chegarem para mim, e não foram uma só, e falar assim, eu só vim para a igreja, porque eu quero que fulano ou fulana sejam transformados. Gente, está errado. Eu vim para a igreja porque eu quero a libertação do meu marido. Eu vim para a igreja porque eu quero a libertação da minha esposa. Eu vim para a igreja porque eu quero a libertação do meu filho. Está errado. Se você vai para adorar a Deus porque você quer algo, você vai quebrar a cara. Gente, se tem um lugar onde eu estou vendo, eu falei isso domingo, uma batalha espiritual tremenda é nessa igreja. Quem tiver olhos espirituais, vê. Teve até uma pessoa que falou para mim assim domingo, bispo, hoje eu vou para a igreja. A pessoa confirmou, falou, eu vou para a igreja hoje. O que aconteceu? Uma situação para impedir a pessoa de vir para a igreja. Porque o inimigo sempre vai
criar um jeito de impedir que aquilo pelo qual você está vindo para a igreja não aconteça. Porque você tem que vir para a igreja não é pelo teu filho, você não tem que vir para a igreja pelo teu marido, você não tem que vir para a igreja porque você quer um carro, uma casa, você tem que vir para a igreja porque você quer uma transformação na tua vida e que quer viver uma vida consagrada ao Senhor. Se não for assim, gente, pode ter certeza, a pessoa vai para o vale, ela vai se afundando cada vez mais, porque ela olha para cima, ela não consegue alcançar o que quer, e ela vai se afundando, os objetivos, projetos e planos vão se afastando dela, e ela vai indo para o vale, e as montanhas vão aumentando, e ela não vê quem é luz. A nossa luz é Jesus. Ele falou, eu sou a luz do mundo. A pessoa perde a visão do Senhor, quanto mais ela se afunda no vale. Porque tem um monte de gente na igreja que está ficando depressiva, porque ela está focando no que ela quer, e ela não está focando na verdadeira adoração ao Senhor. Gente, abram o olho, não venha, eu estou falando você que está me assistindo em casa, não venha para a igreja buscar uma bênção. Quando eu me converti, a gente cantava um hino totalmente errado, e eu até chorava. Eu vim buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Eu vim para buscar uma bênção, Jesus tem bênção para... Levante as mãos para o céu, receba um raio de luz, cante alegre, aleluia, o dono da bênção é Jesus. Quer dizer, eu vim buscar uma bênção, eu não vim adorar. Eu vim buscar uma bênção, eu não vim buscar a presença do Senhor e me consagrar a Ele. Eu vim buscar uma bênção, eu não vim entregar a minha casa, a minha família, a minha esposa, os meus filhos ao Senhor. É isso que a igreja hoje está virando, mas aqui não. E isso é uma das coisas que eu estava falando com o Raimundo. Porque muita gente não fica aqui. Porque aqui não é porta da esperança. Aqui é a porta da adoração. Aqui não é tanque de Betesda. Aqui é a casa do Senhor, aqui é Betel. O lugar onde a gente entra para adorar, para glorificar e para exaltar o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Não vamos ficar nessa de fazer promessa, não, nós vamos chegar e falar, Senhor, eu vim te adorar. Se Deus me der, Ele é Deus, se não der, Deus. Eu gosto muito desse hino. O vale é um buraco. O vale é um buraco mais profundo do que um buraco. Vale é um lugar assustador, lugar terrível, olha só o que está escrito em Jó, gente. No Antigo Testamento, as pessoas acreditavam no vale, como um lugar de morte. Por isso que o hino fala lá, no vale de sombra e morte. Olha o que Jó fala. Jó capítulo 10, versículo 20. Jó capítulo 10, versículo 20. Eu gosto sempre de repetir, que às vezes escapa. Jó está no Antigo Testamento, um pouquinho antes de Salmos. Vou ler até o versículo 22. Porventura, não são poucos os seus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco de tempo eu tome alento. É Jó falando para Deus. Antes que eu vá para o lugar de que não voltarei. Olha só o que ele fala. A terra da escuridão e da sombra da morte, no versículo 21. Jó capítulo 10, versículo 21 agora. Versículo 22. Terra escuríssima, como a própria escuridão. Terra da sombra da morte, e sem ordem alguma. E onde a luz... Gente, olha esse final, versículo 22. E onde a luz é como a escuridão, lugar de trevas. Gente, trevas, não é aquela escuridão quando a gente apaga a luz de casa ou quando falta energia na rua. Trevas é um lugar de ausência de luz, uma escuridão que se torna quase palpável, de tão escuro que é.
O lugar de trevas que Jó está falando aqui é um lugar de ausência total de luz. É um lugar assustador. É um lugar que causa medo. É um lugar que causa ansiedade. É um lugar onde a gente se prende, se fecha e se sente solidão. Muitas vezes a gente está em casa e a gente se sente em trevas, a gente se sente só, se sente angustiado, se sente vazio, se sente depressivo. Parece que não há luz, embora a luz seja acesa, mas o problema é que as trevas estão na nossa mente, estão no nosso coração. Jó está falando aqui, se eu preferia, você lê em versículo antes, ele fala assim, eu preferia não ter nascido, do que ter nascido e passado por isso, mas muda a minha história, antes que eu vá para o lugar de trevas total. Aleluia. Uma sombra é uma região formada pela ausência parcial da luz, proporcionada pela existência de um obstáculo. Isso aqui é importante de saber. Tá? Por quê? Porque o salmista está dizendo assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E aí eu já estou indo para o final da mensagem. Olha que tremendo isso, gente. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Quando você vê uma sombra, só a sombra, você não vê aquele que... o dono da sombra. Você só vê a sombra. E o que eu aprendo? Guarda isso. Uma sombra não faz mal para ninguém. A não ser nos desenhos do Super Choque. Uma sombra não faz mal para ninguém. Amém, irmãos? Olha só o que ele está falando. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ou seja, não é a morte que está me assediando, é a sombra da morte. Quando eu falei de vale, quando eu falei de angústia, quando eu falei de depressão, quando eu falei de derrota, quando eu falei de solidão, são sombras que a morte, gente, grava isso aí, é revelação pura. São sombras que a morte está tentando jogar sobre nós, para nos tirar do verdadeiro foco, que é a verdadeira adoração. Nós deixamos de praticar a verdadeira adoração, por causa daquilo que vem sobre nós, e parece que a gente é derrotado, parece que a gente não vai alcançar nada nessa vida, e a gente para de adorar a Deus por causa disso. Mas isso são sombras. Não há derrota sobre a tua vida, quando você está totalmente entregue na adoração ao seu Deus. Não pare de adorar a Deus, porque a sombra da morte vem te assustar. Não pare de adorar a Deus, porque a sombra da derrota vem te assustar. Não pare de adorar a Deus, porque a sombra do não vou, não sou nada, não tenho valor, não presto, não valho, Deus não se importa comigo, eu sou um derrotado, nem Deus está comigo. Isso é sombra que Satanás, a morte, está jogando sobre você. Não é verdade, é apenas sombra, porque a morte mesmo não pode fazer nada contra você. A morte não tem autoridade contra você, guarda isso. Então, como Satanás não pode fazer nada contra você, ele joga sombra para te assustar, ele joga situações para te assustar, ele joga suposições para te assustar, e você crê naquela sombra, você crê naquela suposição, você crê naquela situação, e esquece de olhar para cima e olhar para o alto, de onde vem o teu socorro. Olhe para Deus, não olhe para a tua situação atual. Se você olhar para a tua situação atual, você para. E o que eu tenho visto? Eu tenho visto pessoas parando de adorar. Eu tenho visto pessoas parando de fazer a obra do Senhor. Eu tenho visto pessoas parando de orar. Pessoas parando de louvar. Pessoas parando de ler a Bíblia. Pessoas se fechando num buraco. E aí o Satanás está falando, eu estou levando ela para o vale da sombra da morte. O Senhor está dizendo, sai desse vale. Deus não quer fazer com você no vale. Irmãos, essa palavra vai longe. É que o Espírito Santo vai trazendo aqui. Lembra de Elias?
Elias, com medo de Jezabel, correu para o deserto de Berseba. E ainda falou para o moço, falou, fica aqui, não vem comigo, eu quero ir sozinho. Porque quando a gente está no vale, a gente não quer conversar com ninguém, a gente quer se fechar, a gente quer ficar sozinho, a gente quer chorar, aí às vezes não quer nem mais chorar, a gente não tem força para orar, a gente não tem força para ouvir um louvor, a gente se fecha, se afasta de todos e de tudo. Só que tem uma coisa, Deus, olha só, irmãos, que tremendo. Ainda que eu andasse no vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Olha aí, ó. Porque tu, ó Senhor, estás comigo. Aleluia. Elias foi para o deserto. Falou, não quero ninguém, eu quero... Chegou no deserto, ele sentou embaixo de uma árvore e falou, Senhor, eu quero morrer, não sou melhor que meus pais, quero morrer. Me mata. Me mata. Gente, tem situação na nossa vida, quando a gente está no vale da sombra da morte. A gente se afunda tanto, porque a gente vai ficando depressivo mesmo. E sabe por que a gente vai ficar depressivo? Porque às vezes, todos nós, eu também, a gente é cheio de mimimi, gente. Mimimi. Virou essa palavra, agora virou uma praga essa palavra. Não quero mais saber de Deus, porque eu não consegui o que eu queria. Deus não me deu o que eu queria, então eu quero morrer. Ô gente, já era para eu ter pedido a morte já há algum tempo já. A sua razão de viver não tem que ser pelo que você quer. A tua razão de viver tem que ser por aquilo que Deus quer para você. Gente, nós estamos vivendo de uma maneira equivocada. A gente está vivendo pelo que a gente quer. E a gente não está vivendo para o que Deus quer. Aí depois a gente canta, minha vida, entrego a ti. Você entrega a sua vida a Deus, mas você, Senhor, vou fazer oração de Jesus no Getsemane, Pai. Eu vou fazer oração de Jesus no Getsemane. Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Gente, aí depois a gente parece criança. Me dá danoninho já. Se Deus não der, a gente tem piti, a gente para de adorar, a gente para de orar, a gente para de louvar, para de ler a Bíblia, e Deus está falando, mas você não disse que é para ser feita a minha vontade e não a tua? Ao estreito na terra dos viventes. Eu creio, gente, de verdade, eu creio que Deus abençoa, gente. Creio. Eu creio que Deus faz a estéril ser mãe de filhos. Creio mesmo. Mas para que Deus cumpra na minha vida o que eu quero, se for da vontade dEle. Guarda isso. Para que Deus cumpra na minha vida o que eu quero, desde que seja da vontade dEle, eu tenho que entregar as minhas vontades na mão do Senhor. Eu tenho que viver segundo a vontade dEle. E aí, Ele vai fazer na minha vida o que for da vontade dEle. Mas Deus faz. Deus transforma a vida de pessoas. Eu já vi isso, tenho visto isso com várias pessoas. Mas para isso, a pessoa tem que fazer aquele que vocês já cantaram várias vezes aqui. E tem várias pessoas aqui que já vi cantar. A Gabi eu não vi ainda, porque eu estou vendo ela agora há pouco. Mas antigamente a gente cantava o hino. Eu já vi até a Dani chorando, cantando ele. Já vi Beth cantando e chorando. Abro mão dos meus. Abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres. Gente, presta atenção, porque quando você está cantando, você não presta atenção na letra, mas você está cantando, abra mão, Senhor, você está cantando, você está chorando, Deus está falando, ela está sendo sincera, Ele está sendo sincero, está abrindo mão do sonho, está abrindo mão dos prazeres, está abrindo mão da vida, e Deus está recebendo a sua adoração, e está escrito lá.
Gente, eu sempre levei muito a sério o que eu louvo. Já contei aqui. Eu lembro na Deus é Fiel, o Luiz vai lembrar também, que a gente trazia todo mundo para frente. Ou o Luiz estava na mesa lá em cima, ou estava na porta com o Rubens. Aí começava lá, me dá poder de filho, e o povo chorava. Aí começava, porque está na hora. Aí, se quiser levar tudo que eu tenho, como é que é? Eu estava em processo de conversão, eu era pastor, mas estava em processo de conversão, tá, irmãos? Não vou cantar isso não, irmão, parava. Quando começou, se quiser levar, eu não cantava. Porque, se quiser levar tudo que eu tenho, podes levar, não veio de suas mãos. Mas deixe-me apenas com o meu coração. Porque foi aonde você pôs a mão e me curou. Gente, quantas vezes a gente não cantou em forma de oração? Presta atenção, a gente faz aliança com Deus, a gente entrega a vontade, os planos, projetos e sonhos na mão de Deus, mas a gente quer viver os nossos sonhos, projetos e planos. Ei, está na hora da gente viver realmente aquilo que Deus quer para nós. Aleluia. Wilson, Wilson, proposta, você quer sair dessa igreja e ir para uma igreja onde tem 400, 500 membros? Não. E ainda vai receber um salário de 10 mil mensais? Não. Porque não é o que Deus tem para mim. O meu prazer é vir para cá, gente. Quarta-feira, estava eu, a pastora e a Dani, eu saí daqui feliz, alegre. O meu prazer é vir para cá. O meu prazer é pensar, pensar nessa igreja, pensar nesse povo. Não importa se são 200 ou 500, o que importa é que é um povo que Deus separou para adorar a Ele aqui. Tem gente que mora numa mansão e vive no inferno. Tem gente que mora numa casinha simples e mora numa grande alegria. Não estou fazendo apologia da pobreza, mas estou fazendo apologia da riqueza, que é ter Deus na sua vida. Aleluia. Tem mulher que é viúva, que é solteira e vive feliz. Tem mulher que é casada e vive infeliz. Tem homem que é solteiro e vive feliz. Tem homem que é casado e vive infeliz. A nossa alegria tem que estar em Deus. Nós temos que viver aquilo que Deus tem para nós. Tem gente que tem um Corsa no 2000 e é feliz. Tem gente que tem um Camaro amarelo e é infeliz. Camaro amarelo, para não falar outro carro. O mais importante é o que ele fala. Tu estás comigo no vale. Grava isso, gente. Eu não vou pedir para você repetir. E nem para você olhar bem fixo no olho do seu irmão e falar, Deus está contigo no vale. Não, eu quero que você guarde no seu coração. Deus está contigo no vale. Quando você estiver na pindaíba, como diria a minha mãe, quando você estiver naquela luta, que o inimigo soprar, você é derrotado, você é derrotada, Deus não está com você nesse vale, o Senhor, você fala, é verdade, eu vou para você, mas para mim a minha verdade é, se Cristo comigo vai, eu irei. Não importa a situação, não importa a adversidade, e não temerei, porque Deus está comigo no vale. Eu não consegui o que eu quero, mas Deus está comigo nesse vale. Aleluia, aleluia. A morte já foi vencida. Por isso não tema estar no vale da sombra da morte. Em 1 Coríntios 15, do 55 ao 57, diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele sabia, ele estava no fundo do vale, mas Deus, mesmo no vale da sombra da morte, Deus estava com ele, e até a morte tem que se sujeitar a Deus. Nada nem ninguém se submete à vontade de Deus. Operando eu, disse Jesus. Deus tem o controle de todas as coisas.
O Senhor tem o controle da tua vida. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Mas também a que Ele fecha, ninguém abre. Pode vir demônio, pode vir todo espírito maligno, pode vir pessoas falarem: você é um derrotado, é uma derrotada. Você fala: você acredita desse jeito, eu vou continuar servindo meu Deus, porque é dele que vem a minha vitória. A minha vitória vem em Cristo Jesus. Ele está comigo nesse vale. Aleluias. Para finalizar, aleluias, olha só o final desse versículo: a tua vara e o teu cajado me consolam. É a figura de um pastor, porque o Senhor é o nosso pastor. Em João 10 diz que Jesus Cristo é o nosso pastor. E o pastor carregava uma vara e um cajado. Eu vejo duas coisas, estou encerrando, tá, irmãos? O bom pastor, que hoje em dia tem pastor de todo tipo por aí. O bom pastor usa vara para duas coisas. O pastor usava vara para bater. Lembra Davi? Davi chegou para o rei Saul e falou: eu matei um leão, eu matei um urso que veio atacar as ovelhas. Não sei se você lembra disso. O pastor usa vara para bater naquele que vem atacar. O pastor tem que ter autoridade espiritual para repreender demônios. Para orar e crer, ter certeza que Deus está ouvindo a oração e que pode ocorrer um milagre segundo a vontade de Deus. Porque também o milagre não é segundo a minha vontade. O pastor não faz milagre. Então a vara é para bater no ladrão que vem para atacar as ovelhas. Mas a vara também é para corrigir a ovelha. Pregador de rosa, pregue o espinho também. Pregue que Deus... Está ouvindo aí, Jéssica? Continua, Jéssica conhece. Deus é amor, mas é justiça também. O que tem de igreja pregando: não, pode fazer, Deus é amor. Vai, boba. Fica com Ele. Não, eu sou crente. Mas Deus é amor, não tem nada a ver. Ai, não acredito. Você dá nada. Deus é amor. Gente, o que tem de crente, levando a vida devassa, levando a vida de safado, de pilantra, que envergonha até que não é crente, achando que, eu posso tudo porque o meu Deus me perdoou, estou no tempo da graça. Não é bem assim, não. O tempo da graça começa com a descida do Espírito Santo. Com a descida do Espírito Santo. Não é isso? O tempo da graça começa com a descida do Espírito Santo. Só que aqueles dois, meu Deus, eu fugi o nome da agora, que foram levar a oferta para Pedro, Safira e Ananias, eu não lembro agora, Ananias e Safira, eles chegaram e falaram: isso aqui é tudo que a gente tem. Era mentira. Pedro falou: quem mandou vocês mentirem para o Espírito Santo e para Deus? Morreram na hora. No tempo da graça. Bispo, quer dizer que está morrendo gente? Tá. O que tem de gente morrendo espiritualmente? Que tem gente dentro da igreja, irmão, você olha, nós temos visão espiritual. A gente vê crente que quando está assim com Deus, tudo certinho no altar, o rosto até brilha, parecendo o rosto de Estevão. Depois, quando a pessoa começa a mudar, a gente presta atenção, a gente nota. O brilho começa a sumir. A pessoa começa a mudar. Ela se torna totalmente diferente, está morta espiritualmente. A gente observa isso. É nítido a pessoa morrendo espiritualmente. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que eu nem você morramos espiritualmente, que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Mas para isso eu tenho que consagrar minha vida ao Senhor. Gente, eu estou pregando, estou falando para vocês é mais fácil do que para mim. Imagina um negrão bonito desse. Há 28 anos fiel à esposa. Gente, você não pensa que luta que é isso? Um belo espécime africano. Modesto, totalmente modesto. Só para quebrar o gelo, tá, gente? Mas, meu Deus, volta. Quando Deus vai deixando. Irmãos, quando a ovelha era muito rebelde, estuda um pouquinho, depois vocês vão ver.
Quando a ovelha era muito rebelde, sabe o que o pastor fazia? Ele quebrava uma patinha da ovelha. Sabe aquela ovelha fujona? Ele quebrava a patinha da ovelha. Depois eu vou ver se eu coloco o estudo no grupo para vocês. Ele quebrava a patinha da ovelha para ela parar de fugir. A vara do pastor é para bater na ovelha. Pastor que só prega bênção, bênção, você vai se dar bem. Vai nessa tua força. Deus é contigo. Não precisa não, tudo bem. Não esquenta, não, Deus é... Esse pastor não é pastor. Ele é um ladrão. Só que a verdadeira ovelha ouve a voz do pastor. E quando o pastor corrige, a Bíblia diz que Deus só corrige aqueles que Ele ama. Já teve gente que saiu daqui com raiva de mim, falando, a palavra que você falou foi para mim, foi mesmo. Porque se eu estou pregando aqui, eu estou pregando para aqui. Para quem está em Nárnia. Não, a palavra é para quem está aqui. E a pessoa não vai gostar de ouvir, porque ninguém quer tomar cajadada. No caso é a vara. A vara é para corrigir. E o cajado é para quando a ovelha caísse num buraco. Quando a ovelha tivesse caída. Lembra, o cajado é assim. O pastor vai lá. Ovelha desgarrada. Bem longe. O pastor vai. Tira a ovelha do buraco. Coloca nas costas. E traz a ovelha ferida de volta. Lembre-se, tem diferença. Ovelha ferida e ovelha rebelde. A ovelha ferida, o pastor sai e vai atrás. A ovelha rebelde, o pastor para e fica esperando voltar, como o pai do filho pródigo. Aqui, ele está dizendo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus nos consola quando corrige. Deus nos consola quando protege. E Deus nos consola quando nos socorre. Corrige, protege, consola. Aleluia. Que amor é esse? Quando Deus fala, não vai, você vai se quebrar todo. Nós falamos, seja feita a minha vontade. Aí a gente vai e se quebra todo. Aí a gente pega e fala, Senhor, me socorre. Ele pega o cajado e vem, ovelha ferida. Traz de volta. Curou suas feridas. E ao redil voltou. O Senhor está dizendo para você nessa noite, eu estou encerrando. O Senhor, olha só, a tua vara e o teu cajado me consola. O Senhor é o consolador. Você não está sozinha no vale. Você não está sozinho no vale. A tua presença, a presença de Deus é real com você nos piores momentos da tua vida. Eu estou pregando para pessoas que estão passando por momentos difíceis, de solidão, de tristeza, de medo. As pessoas estão com medo até de tossir. A graça. Mas o Senhor está contigo. O Senhor quer derramar consolo no teu coração. O Senhor quer colocar paz no teu coração. Eu vou ler a última palavra e eu vou ler em duas versões. O Luiz falou um negócio comigo hoje. Eu falei, tá, parece que ele viu o estudo que eu fiz. O Luiz falou uma coisa que parece que ele viu o estudo que eu fiz. Ele falou sobre versões. E eu tinha, ainda bem que eu imprimi isso aqui ontem à noite. Olha só, gente, o último versículo que eu vou ler, que tremendo isso. Salmos 94, 19. Eu vou ler em uma versão, e depois eu vou ler na NTLH depois. Olha só, Salmos 94, 19. Deixa eu ver aqui se é a revista é corrigida, porque eu peguei, foi daquela Bíblia, aquela Bíblia online. Está aqui. Olha só, na revista corrigida está assim: multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Na tradução da Bíblia online está assim: na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recriaram minha alma. Agora olha na NTLH, bispo, pastor,
O que é NTLH? Nova Tradução Livre de Hoje, se não me engano. Linguagem de hoje, isso, obrigado. Linguagem de hoje. Olha só a tradução. Quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegra. Eu falei, é essa a tradução. Gente, vocês viram como as diferenças de traduções mudam ou aclaram mais a situação? Olha só, NTLH. Quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras. Vou ler de novo para encerrar. Repete comigo, faz favor. Todo mundo. Quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras. Por isso que ele está falando, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não deixe as aflições do dia a dia te levarem para o vale da sombra e da morte. Bispo, eu já estou no vale de sombra e morte. Então, creia que Deus está contigo no vale. Creia que Deus vai com você em qualquer lugar. Ele não abre mão de você. E creia que onde você estiver, o Senhor quer te consolar, o Senhor quer te dar paz, o Senhor quer te dar força, o Senhor quer te dar renovo, o Senhor quer te colocar de pé, o Senhor quer dizer, não temas, pois eu sou contigo, não te assombre, pois eu sou o teu Deus. Creia que Deus muda a história de homens e de mulheres, e creia que Ele vai mudar a tua história também. Se você crê nisso, dá uma linda salva de palmas para Jesus.
Senhor, se eu estiver no vale, Pai, da sombra e da morte, o Senhor estará comigo. Ainda que vierem noites traiçoeiras, Pai, ainda, Pai, que as portas se fecharem, as paredes se fecharem, ainda, meu Deus, que as situações adversas disserem não, ainda, meu Deus e meu Pai, que tudo olhando à minha frente disser não tem mais jeito, você está sozinho, você está sozinha. A tua palavra diz que no vale da sombra de morte tu estarás comigo, mesmo, meu Deus e meu Pai, aonde eu estiver, Pai, nas noites traiçoeiras, o Senhor está comigo, o Senhor está conosco em todos os momentos, Pai, e nós cremos nisso, Pai, nós temos certeza, temos convicção, e por isso te adoramos. Glorificado seja o teu nome, Pai, exaltado seja o teu nome, Pai. Te louvamos, Pai, te exaltamos, te glorificamos, Pai. A ti toda a honra, toda a glória, Pai. Oh meu Deus, sem ti não há sentido. Nós nascemos para te servir, para te adorar, Pai. Nós não nascemos para agradar homens, agradar mulheres, Pai, mas nós nascemos para fazer a tua vontade, Pai. Que seja feita a tua vontade em nossa vida, que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba a nossa adoração, que as nossas orações subam como cheiro suave até a tua presença, Pai, e que a tua vontade seja manifesta em nosso meio, Pai. Sois bem-vindo nesse lugar, sois bem-vindo, Pai, nesse lugar, em nome de Jesus. Creia nisso. Mas ó, dá uma salva de palmas para Jesus também. Glória a Deus. Eu vou encerrar, mas eu quero falar para você que está aqui, quero falar para você que está em casa. O verdadeiro crê no poder da oração. Quem crê no poder da oração não para diante da discussão. Dobre o direito, ora, pede para os irmãos de oração orarem. Louva a Deus pela vida do rei. Quando o rei não soube que o pai dele estava internado, você orou. O que o rei fez? Mandou mensagem, ele estava destruído. Ele mandou mensagem e falou: Cristo, eu vejo que o Senhor manda mensagem de vez em quando de oração para as pessoas, ora pelo mensagem. Eu falei: eu vou orar e você vai orar comigo. E não, eu vou parar porque ele não está dando certo. Não está dando certo, mas eu vou orar porque o meu Deus tem todo o controle, o meu Deus tem todo o poder. Esse é o nosso papel, buscar a Deus em tempo e fora de tempo. Não simplesmente parar. Mas olha o que foi levado aqui. Se vierem as dores para você, dentro que a cruz seja pregada, eu sei que isso vai estar comigo. O mundo, as situações podem até fazer sofrer, mas eu sei que eu estou dando uma vez. Amém. Deus se quer sorrir. Amém? Vamos orar. Você que está em casa para encerrar o culto, Pai, em nome de Jesus, damos graças, Senhor, por mais esse momento na sua casa. Obrigado, meu Deus, meu Pai, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado. Eu peço agora, guarda o teu filho e tua filha, Pai. Estamos vivendo um momento terrível na história da humanidade, mas cremos, meu Deus, que assim como o Senhor protegeu tanto, o Senhor protege a nós também, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ficar aqui na terra de Gósen, Pai. Queremos ficar aqui na terra de Gósen, onde há a proteção do Senhor, Pai. Guarda teu filho, guarda tua filha. Dê um restante de semana abençoado, Pai. E que domingo possamos estar aqui num grande culto de louvor e adoração. Eu te peço e já te agradeço. Obrigado pelo presente de mais um dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Gente, eu vou dar a bênção apostólica. Faz um favor. Sempre quando você for orar, principalmente a noite antes de dormir,
fala assim, Deus, estamos dando milhares. E você fala assim, olha, é Deus. Se puder, faz assim, faz assim. Faz assim, ó. Mas também tem isso, né? Tem um monte de gente agora nos hospitais cuidando de uma máquina. E muitos chorando no corredor, porque não tem nem suficiente para ele ter essa máquina. E nós estamos obrigado. Isso não é motivo para a gente se alegrar uma coisa diferente. Amém? E o amor de Jesus Cristo, a graça do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, desde agora e para sempre. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus, sem beijinho, sem abraço e sem aperto de mão.